Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Equipe em Casa, na hora marcada, a hora do conhecimento. No módulo de alfabetização hoje, vamos aprender de uma maneira diferente. Vamos ouvir duas histórias. Oi, eu sou a professora Maitê. Olá, eu sou a professora Thaíse. E hoje nós viemos aqui contar histórias muito legais para vocês. Histórias? Isso mesmo. E vocês sabem com quem nós aprendemos a gostar de histórias? Com os nossos alunos. Isso mesmo, porque eles amam ler e contar histórias. E hoje eu vou contar histórias. Você! Então vamos decidir, no par ou ímpar, quem vai contar história primeiro. Par! Ímpar! Eu vou contar a história primeiro. Então, agora vamos ouvir a história da professora Maitê. Tia Maitê, eu posso ouvir a sua história? Pode sim. Hora da historinha. O leão Adam era o rei de uma selva habitada por muitos animais, cheia de árvores, flores e rios. Todas as manhãs ele acordava e tomava um bom banho de rio. Naquele dia, ele acordou e queria fazer algo diferente. Foi então que ele pensou: "Uau! O que posso fazer para me divertir?" Depois de pensar um bom bocado, ele resolveu visitar os esquilos. Porque os esquilos eram sempre bem-humorados e contavam cada história uma melhor que a outra. Então, foi que ele começou a caminhar. E no seu trajeto, encontrou um grupo de zebras. Isso mesmo, um grupo de zebras. E as zebras foi cumprimentar. Olá, minhas amigas zebras! Como vai a vida? Como está a vida na floresta? As zebras sorriram. Muito bem, majestade. Vejo que você está cuidando muito bem da nossa floresta. E o leão ficou todo convencido e continuou o seu trajeto. E ao passar bem na frente da casa das raposas, observou que elas estavam cochichando e cuidou de perguntar: "Como vocês, minhas amigas raposas? Vejo que vocês andam um pouco apreensivas, ansiosas. Está acontecendo alguma coisa?" De fato, elas pareciam muito ansiosas e uma delas respondeu: muito bom, majestade, vê-lo por aqui. Realmente estamos muito aflitas. É que hoje pela manhã vimos criaturas estranhas passeando pelo rio e ficamos preocupadas. Uau! Não se preocupe, minhas amigas. Eu mesmo vou resolver tudo isso. É que o leão Adam sabia que os humanos assustavam os bichos. Então, ele cuidou de acalmá-los. E foi ele pessoalmente resolver essa questão. Chegando no rio, ele observou várias pegadas de humano. Então, ele cuidou de apagar para que outros bichos não viessem ver. Então, apagou e foi fazer o que ele mais gosta: tomar um bom banho de rio. Então, ele nadou, até que se cansou e foi descansar. Se deitou para que o sol secasse todo o seu corpinho. Deitou, dormiu e roncou. Ai! Quando de repente um ratinho faminto apareceu à procura de alimentos e nozes. Correu para um lado, correu para o outro e, sem perceber, subiu em cima do leão que estava dormindo. Quando se tocou que ele estava em cima de um leão, ele cuidou de sair correndo. Tarde demais, o leão Adam acordou. O que você pensa que está fazendo, ratinho? Não me coma, majestade, eu sou tão magrinho. De fato, você é muito magrinho, mas eu sou o rei da selva. O que você vai fazer para me convencer a não comer você? Sabe, seu leão, é porque eu sou um
ratinho muito ágil e esperto. Um dia você pode precisar de mim. De fato, ele estava com pena do ratinho. E o ratinho saiu correndo para bem longe do leão. Então, o leão Adam se levantou, se balançou e continuou a sua trajetória. Quando, de repente, ele viu algo prendendo as suas pernas. Isso mesmo, prendendo as suas pernas. E ele rugiu e todos os bichos da floresta ouviram. E o ratinho, que não estava tão longe dali, observou o que estava acontecendo e colocou os seus 2 dentinhos em ação e roeu toda aquela rede. E o leão, ao se ver livre, saiu correndo com o ratinho. E mais adiante, agradeceu o ratinho. Muito obrigada, ratinho, por ter salvado a minha vida. Hoje eu aprendi que pequenas criaturas podem ter grandes atitudes. E a história terminou assim. Gostou, Letícia? Sim. Até a próxima! Oi, tia Thaís, eu posso ouvir sua história também? Pode. E a história de hoje é a história de uma lagarta. Era uma vez um coelho que morava bem no meio da floresta, dentro da sua casinha. E numa bela manhã, ele resolveu sair para passear. E saiu pulando, 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 quando de repente apareceu, sabe quem? Uma lagarta. E ela olhou para um lado, olhou para o outro e entrou na casinha do coelho. Isso mesmo, e trancou a porta. E no finalzinho da tarde, sabe quem voltou? O coelho voltou pulando novamente. Ele percebeu algo estranho. E bateu na porta. Quem está aí? E a lagarta, que não era boba e nem nada, falou com uma voz forte e aterrorizante. Eu sou um grande guerreiro. Acabo com os rinocerontes e transformo o elefante em esterco de vaca. E o coelho, que não era bobo e nem nada, foi logo pedir ajuda. Sabe de quem? Do rinoceronte. Isso mesmo, rinoceronte que era forte e corajoso. E o rinoceronte chegou e... Quem está aí? E novamente a lagarta, que não era boba e nem nada, falou: eu sou um grande guerreiro. Eu acabo com os rinocerontes e transformo o elefante em esterco de vaca. E o rinoceronte ficou ali quietinho, não quis fazer nada. E o coelho já estava nervoso, desesperado. Ai, como eu faço para conseguir minha casinha de volta? Então, sabe quem ele resolveu chamar? Sabe quem? Ele mesmo, o próprio, o elefante. Isso mesmo, e o elefante chegou, tum, 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 com as suas pisadas bem fortes e bateu na casa. Quem está aí? E a lagarta, mais uma vez, que não era boba e nem nada, falou: eu sou o grande guerreiro. Derrubo os rinocerontes e transformo o elefante em esterco de vaca. E o elefante, mais uma vez, ficou quietinho, não falou nadinha. O coelho já estava ficando desesperado. Foi quando apareceu o senhor sapo, pulando, e ele contou tudinho para o seu sapo. E o seu sapo falou assim: deixa comigo, deixa comigo. E aí os dois bateram na casa. E a lagarta, que não era boba e nem nada, novamente falou: eu sou um grande guerreiro. Derrubo os rinocerontes e transformo o elefante em esterco de vaca. Isso mesmo. E daí o seu sapo falou assim: já que você é um grande guerreiro, derruba os rinocerontes e transforma o elefante em esterco de vaca, quero ver você vir aqui me enfrentar agora, que eu quero derrubar você. E aí
a lagarta saiu devagarinho, de mansinho, pedindo desculpa. Oh, pessoal, desculpa, foi só uma brincadeirinha, não queria fazer mal a ninguém. E aí, os animais caíram na gargalhada e cuidaram de pegar a lagarta, ó, e jogaram-la para bem longe. Foi aí que eles entraram na gargalhada e viram que aquele bicho tão indefeso, tão inocente, poderia machucar aqueles enormes bichos grandões. Essa é a nossa historinha de hoje. É bom aprender ouvindo histórias. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Inaugurando o nosso módulo de linguagem, professor Gerson. Olá, sou o professor Gerson Queiroz, professor de língua portuguesa, e hoje nós trabalharemos as variações linguísticas, um tema muito recorrente no Enem e em vestibulares em geral. A língua materna de quase toda a totalidade dos habitantes no Brasil é o português brasileiro. Apesar de ser a mesma língua, ela não é utilizada de maneira igual pelos falantes. A esse fenômeno dá-se o nome de variação linguística. Em outras palavras, a variação linguística são diferentes modos de se falar uma mesma língua. E essas variações são influenciadas por diversos fatores, que resultam nessas variações linguísticas. Um desses fatores, no caso, são os papéis sociais. Os papéis sociais, eles definem como nós iremos utilizar a linguagem. Se você pensa em um professor dando uma aula, um médico explicando alguma questão ao seu paciente, eles monitoram a linguagem de uma maneira diferente. Da mesma forma, se você pensar em um juiz, ou um padre ou pastor, que utilizam a linguagem de maneira diferente, de modo a adequá-la ao seu papel social. Todos nós desempenhamos papéis sociais, e esses papéis sociais são determinantes para a variação que nós iremos usar. O regionalismo, talvez um dos mais marcantes fatores
das variações linguísticas. Cada região, cada localidade executa uma variação diferente. Não só de uma posição geográfica diferente, mas em relação à própria cidade e o interior. Se nós tivermos, por exemplo, dentro de uma sala pessoas de localidades diferentes, nós teremos diferentes regionalismos sendo expostos para cada um de nós. Se você pensar que aqui no Amapá nós falamos Carapanã e em outras regiões nós utilizamos mosquito ou muriçoca, até mesmo quando nós falamos tangerina, em outros lugares se fala mexerica, e o nosso tradicional égua, que é marcante aqui no norte. O grau de escolaridade também é um dos fatores que influencia muito nas variações linguísticas, principalmente porque pressupõe-se que quanto maior o grau de escolaridade, mais domínio aquela pessoa tenha da norma padrão, que é uma variante que se caracteriza por utilizar as regras gramaticais com perfeição e por ser a variação que tem mais prestígio social. O contexto social também é determinante para as variações linguísticas, uma vez que nós adequamos a nossa linguagem a cada contexto de uso. Você, com certeza, na sua casa, com os seus pais, fala de uma maneira e na rua, com os amigos, na escola, você utiliza uma variação diferente. Eu mesmo falo de uma maneira com meus pais e com os meus amigos, existem palavras que eu não posso usar. A modalidade escrita e falada da língua também é um fator que influencia muito nessas variações. Muitos querem escrever como falam ou falar como escrevem. Um exemplo é o nascer, né? A pronúncia correta é nascer mesmo. No entanto, como nós escrevemos nascer, a pronúncia acaba saindo dessa maneira. No entanto, o gênero e a idade também são fatores que influenciam nessas variações. O seu avô, a sua avó, com certeza utiliza uma variação diferente da sua. Essas variações acontecem em determinados níveis, dos quais eu posso citar o nível lexical, que envolve o vocabulário, envolvem as palavras. Nós temos o exemplo que foi citado anteriormente, Carapanã, muriçoca e mosquito. Mas nós temos outros exemplos, como a mandioca, que em outros lugares é aipim. Nós temos o nível fonológico, que envolve o som das palavras. Aqui no norte, nós utilizamos muito o nosso S bem chiado, mas em outros lugares o S tem um som diferente. E o nosso tradicional porta, que em outros lugares se chama porta, né? Então nós observamos que o som das palavras é o que muda em relação ao nível fonológico. O nível morfológico tem a ver com a estrutura da palavra. Quando nós reduzimos alguma desinência, quando nós alteramos a estrutura dessa palavra, nós estamos operando uma variação dentro de um nível morfológico. Não é muito incomum você ouvir pessoas dizendo treino em vez de treino, ou então correr em vez de correr. São exemplos de variações que ocorrem no nível morfológico. O nível sintático envolve a sintaxe, a construção, a ordem das palavras dentro da frase, como, por exemplo, trocar o sujeito pelo predicado. Em vez de você dizer, eu não vou para lá, você diz, vou não. Você troca a ordem dos elementos sintáticos. E o nível de discurso é um nível que envolve os conectores, a própria progressão temática ou estrutural da sua frase. Eu mesmo utilizo várias variações no nível discursivo aqui. O nosso né, o daí, o tipo, são exemplos de variações que ocorrem no nível discursivo. As variedades linguísticas são os resultados dessas variações dentro desses níveis. E aí nós temos como variedades, nós temos a variedade padrão, que é aquela que é falada pelo grupo de mais prestígio na sociedade, as pessoas que têm um maior nível de escolaridade e que goza de maior prestígio social. A variedade histórica é aquela que evolui com o passar do tempo. Não muito antigamente, nós escrevíamos farmácia com PH e hoje escrevemos com F. Antigamente, nós usávamos o vossa mercê
que atualmente nós usamos você. E o famoso vamos em boa hora, que agora nós comumente usamos vambora. A variação geográfica tem a ver com a região, a posição geográfica de cada falante. E aí nós temos, aqui no norte falamos galinha, lá no nordeste falamos galinha. E a própria posição, às vezes alguém que é da cidade, outro que é do interior, também utilizam variações diferentes. A variação social tem a ver com a posição social. A posição social que a pessoa ocupa muitas vezes pertence a um determinado grupo, o grupo dos skatistas, o grupo dos roqueiros, ou até mesmo os pobres, os ricos, e aí a posição social também é um resultado dessas combinações. A variação estilística se encontra presente principalmente na literatura e na forma que nós utilizamos a linguagem. Quando nós utilizamos para trazer mais expressividade à linguagem, torná-la mais poética, torná-la mais bonita, mais bela, como nas músicas e na poesia, nós usamos uma variedade estilística. Vamos falar sobre um tema muito forte, muito quente, sempre cai na prova do Enem também, que é o preconceito linguístico. Nós temos como uma das maiores autoridades sobre esse tema, no Brasil, o autor Marcos Banho. E em seu livro, Preconceito Linguístico, ele define o preconceito linguístico como um preconceito social mascarado pela questão linguística. Ou seja, quando nós estamos cometendo um preconceito linguístico, na verdade nós estamos cometendo um preconceito social qualquer. Quando, na verdade, você critica a fala de alguém, você está criticando a sua origem, a sua posição social, a sua cor, a sua raça, enfim. O preconceito linguístico, na verdade, é um preconceito social mascarado e velado. Vamos resolver algumas questões? Questão 1. Enem 2011. Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações de maniote utilíssima podem variar de região. No Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre. E por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta e, em particular, em algumas regiões da África. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a maniote utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que, letra A, existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Letra B, mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica. Letra C, pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Letra D, os nomes designam espécies diferentes de planta, conforme a região. Letra E, a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. Como foi ensinado na nossa aula, nós temos diferenças de região para região. No entanto, essas diferenças, essas variações podem ocorrer em diferentes níveis. No caso aqui, nós temos uma variação que ocorre no nível lexical, ou seja, são diferentes palavras para representar uma mesma coisa, e que está relacionada à própria questão da região em que elas se encontram. Então, nós temos como resposta correta a letra A. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Questão 2. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é, quando a matéria é falsa, e pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso,
a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure checar as fontes e aos links originais. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência letra A, displicência natural das pessoas que navegam na internet. Letra B, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Letra C, impossibilidade de identificação da origem dos textos. Letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Letra E, obtenção de maior popularidade nas redes. Tema quente, com certeza vai estar no seu Enem, a questão das fake news. Nós temos aqui uma clara questão que envolve esse tema, essa temática. E a resposta correta é a letra D. Disseminação de ações criminosas na internet, uma vez que as fake news são tipificadas agora como um crime. Para finalizarmos a nossa última questão, temos o seguinte texto. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face de novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo de Mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me de vossa senhoria, patrício e admirador Sabugosa de Castro. A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre, letra A, o objetivo de informar e a escolha do gênero textual, letra B, a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores, letra C, o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto, letra D, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta, letra E, o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. Como nós podemos ler no texto, trata-se de um término de um noivado. Se você parar para analisar a formalidade com que ele termina esse noivado, você com certeza percebe uma estranheza. Como é que ele vai noivar com alguém e escreve uma carta dessa tão formal? É porque a linguagem empregada não combina com os papéis sociais envolvidos. Uma vez que, se você entende que são noivos, eles têm que ter um mínimo de intimidade. Logo, uma carta totalmente formal, com todos esses termos, parecendo até mesmo uma petição, não combina com os papéis sociais desenvolvidos pelos sujeitos. Logo, a resposta correta é a letra B. A linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. É o que destoa aí e causa o humor nesse texto. Bem, pessoal, nós estamos concluindo a nossa aula. Eu quero agradecer a todos vocês que puderam me receber em suas casas. Foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre no canal Equipe. Nós estamos sempre dispostos a ajudar você. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Tamanha diversidade da língua portuguesa. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem.
novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho um isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter amizade que a gente tem. Domestilar, realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Agora, no módulo de História, os conceitos de Estado e Nação, com o professor Carlos Alberto. Alô, você que vai prestar o Enem 2020. Uma das mais importantes habilidades que esta prova cobra é exatamente a capacidade que você deve ter de dominar conceitos. E hoje eu trouxe para a gente uma análise de conceitos em História, como é que você diferencia esses conceitos e como é que você os aplica historicamente. E hoje a gente vai começar analisando o conceito de Estado, o que é o Estado, e também o conceito de nação. E, logicamente, analisando aí as diferenças entre o Estado e a nação. Primeiro, tem que lembrar que o Estado ele pode ser definido como um território que se define, que se constrói, que se diz é desse Estado. A soberania, que é até onde esse Estado, com as suas leis, o seu poder, exerce autoridade. As leis relacionadas a essa soberania e a esse território, a existência de um aparelho burocrático, de um aparelho tributário e, como eu falei antes, jurídico, forças armadas profissionais. Isso é o Estado. Agora, quando você analisa a nação, há uma outra questão. A nação está relacionada a uma ideia de identidade. Há um sentimento de pertencimento a uma ideia de povo. Percebam, o Estado é a burocracia, é a lei, é a força armada profissional, é a soberania. A nação está relacionada a uma identidade, a eu me sentir brasileiro, eu ser francês, eu ser espanhol, tem a ver com a ideia de povo, de pertencimento. E como é que isso se construiu ao longo da história do Brasil? Preste atenção. Aqui no Brasil, o nosso Estado ele começa a surgir exatamente com a independência. Mas há uma questão, aluno, interessante, há uma questão aí, aluna. As nossas elites, após a independência, tiveram enquanto principal norte, enquanto principal preocupação, a construção do Estado, daquelas instituições que nós acabamos de apresentar a vocês. A nação ficou de lado. As nossas elites se preocuparam em criar um Estado, e essa criação se dá exatamente nas décadas de 1820, quando há independência, 1830, 1840 e 1850,
Quando se entende, estava o Brasil enquanto Estado consolidado. O que aconteceu aí nesse período? A definição da monarquia, a definição do território, a definição da soberania, a criação de uma Constituição, a construção devagar de um exército que mais tarde se organiza. A nação veio depois. E a nação só veio exatamente a partir, se considera isso, do ano de 1838, quando foi criado o famoso IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. As questões que vão ser apresentadas para justificar a criação desse instituto são questões como a unidade nacional e a ideia de nação, ou a necessidade de você identificar o que é a nação brasileira, o que é ser brasileiro. E nesse processo de construção da nação, foram definidos enquanto grupos ou elementos étnicos formadores de uma identidade ou de uma nação brasileira, o índio e o branco. Quem ficou fora? Quem foi excluído? O negro. E durante muitas décadas você tem um país que apresenta enquanto identidade nacional dois grupos étnicos, o índio e o branco. Quando é que o negro ele vai entrar, vai ser incluído ou defendido enquanto grupo étnico também formador que contribuiu para a construção da cultura e da nação brasileira? Isso fica muito bem claro a partir dos anos 1920 com o modernismo. Os modernistas vão insistir, vão defender que o negro, a negra, com a sua cultura, com a sua língua, com a sua religiosidade, ou seja, com as suas identidades, também é um dos elementos ou grupos étnicos formadores da nação brasileira. Agora, enquanto política de Estado, isso é diferente. Coube a Getúlio Vargas a responsabilidade de consolidar a nação. A nação começa a ser pensada lá no Império, olha ali, a partir de 1838. Vai ser a partir da era Vargas que você tem, enquanto política oficial, a inclusão do negro enquanto grupo também formador da nação brasileira. Um exemplo disso é a criação do Dia da Raça. Lembre-se, naquela época se usava ainda a palavra raça. Hoje a gente usa a palavra etnia. Quando Vargas cria o Dia da Raça, ele cria um dia, que é o 5 de setembro, para afirmar que ali você tem as três, entre aspas, raças formadoras da nação brasileira. Outra coisa interessante nesse período é que o Vargas vai ajudar a criar o mito de que a origem da nação brasileira estaria numa batalha que ocorreu lá em Pernambuco, na colônia, no contexto da expulsão dos holandeses, Guararapes, em que negros, índios e brancos teriam se unido para expulsar o holandês. Por que um mito? Porque ali não havia uma luta por identidade nacional. Ali havia uma luta em que você lutava ou contra o sistema colonial português ou contra o sistema colonial holandês. Mas o mito ele é criado. Outra coisa, você vai ter também a divulgação da obra, também usada pelo Getúlio, do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que vai ajudar a criar um outro mito aqui no Brasil. O mito da democracia racial, que afirmava que no Brasil não havia racismo, usando como justificativa a escravidão doméstica e a nossa miscigenação, a nossa mistura étnica, que aqui teria ocorrido e, por exemplo, não ocorreu nos Estados Unidos. Ora, na verdade, você sabe que essa mistura étnica não nasceu de harmonia entre grupos ou entre raças, como disse o Freire. Nasceu, na verdade, da violência sexual contra as escravas, de uma mistura étnica pautada em estupros, em escravidão, que não tem nada a ver com essa harmonia pautada pelo Gilberto Freire. Não podemos também afirmar que o Getúlio Vargas usa o futebol e usa o carnaval, o futebol que era dos brancos, o carnaval que era dos pobres, dos negros. Ele usa o futebol e o carnaval como práticas culturais que também ajudam a entender essa identificação ligada à nação brasileira. Se fala muito que esse país é o país do futebol, que esse país é o país do carnaval. Onde está a origem dessa identidade do ser brasileiro com essas práticas? Está numa política criada pelo Getúlio Vargas. Sem esquecer também o Projeto Nacional de Educação do ministro Gustavo Capanema, que, na verdade, vai trabalhar
essa questão da universalização da cultura nacional, de uma expansão de uma educação a nível nacional, que também estava relacionada a essa ideia da construção dessa identidade. É também, na gestão de Gustavo Capanema, a criação do famoso CIFAM, hoje FAM, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou seja, uma nação também tem um passado. Contar esse passado, valorizar esse passado. Vamos agora a algumas imagens relacionadas a esse período. Lembrando o aluno e a aluna que no Enem, quando caem imagens, tiras, charges, alguns símbolos, o Enem chama isso de texto ou discurso iconográfico. Porque, na verdade, aquela imagem, aquela figura, ela traz inserida ali algum tipo de mensagem. Aqui, por exemplo, nós temos uma iconografia que mostra os 3 elementos étnicos ou grupos étnicos formadores da nação brasileira, o índio, o branco e o africano, e algumas práticas culturais simbolizando aí essas representações. Temos aqui, por exemplo, uma foto famosa, que é a Portela, a Águia da Portela, simbolizando aí o que é o carnaval, que eu repito a vocês, ele é elevado à condição de padrão cultural do Brasil, ou de identidade cultural do Brasil, pela política do Getúlio. E temos exemplo aqui daquilo que melhor representa o nosso país aí fora, que é o nosso futebol. E essa popularização do futebol no Brasil tem muito a ver também com essa política de criação ou de consolidação da nação criada pelo presidente, ou levada a cabo pelo presidente Getúlio Vargas. E, dando sequência aí às nossas análises conceituais, eu trouxe aí para vocês também 2 conceitos que devem ser explorados e devem ser trabalhados por nós, porque, regra geral, são cobrados aí no Enem. Exatamente o conceito de coronelismo e o conceito de populismo. Como é que você diferencia essas 2 práticas? Primeiro, tanto o coronelismo quanto o populismo foram mecanismos de dominação política, práticas de se exercer a vida política, o domínio político eleitoral, que predominaram em certa época ou em certas épocas da história do Brasil. Nesse caso, especificamente, o Brasil republicano. Olha só, o coronelismo, primeiro, ele predominou na Velha República. Ele não existiu só nesse período, ele predomina na chamada Velha República, que vai de 1889 até a chamada Revolução de 30. Ele era rural, o voto era aberto, não era secreto, é marcado pelo mandonismo local, o poder do coronel, a autoridade dele sobre a região, comunidade, sobre aquele grupo todo. O voto é de cabresto, ou seja, controlado. O cabresto é a corda que você amarra no gado, que você puxa, que você controla. O voto aberto, crianças, ele foi criado exatamente para dar aos coronéis, dar às oligarquias, o poder de controlar a eleição. Se sabia em quem o eleitor votou ou deixou de votar. E não havia justiça eleitoral. Naquela época, as eleições eram organizadas pelas câmaras municipais e o juiz local, geralmente as câmaras comandadas pelos poderosos coronéis da região, portanto, não havendo lisura, não havendo probidade no processo de organização e construção das eleições. Quando você analisa o populismo, que é um outro fenômeno político, é diferente. Primeiro, ele predomina durante o período que o Brasil viveu, chamado democracia populista, que vai de 1946 até o golpe de 64. É quando ele predomina. Outra coisa, o populismo ele é urbano. Nele você vai ter um voto secreto e democrático. Esse período é marcado pela democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade partidária, os poderes funcionando. Mas como é então que se construiu esse fenômeno? Olha só. Tem que lembrar o seguinte, nesse período, as massas urbanas já eram a maior parte do eleitorado. Mas aconteceu algo interessante. O Brasil mergulhou numa democracia a partir de 1946, ou seja, pós-ditadura do Estado Novo,
O Brasil mergulhou numa democracia em que as massas urbanas já eram a maioria do eleitorado, mas aconteceu um fenômeno. A democracia que o Brasil conhece aí não nasceu do amadurecimento político dessas massas urbanas. Nasceu como consequência da crise que atingiu o Estado Novo e como consequência do final da Segunda Guerra Mundial, vitória dos aliados e derrota do modelo nazi-fascista. Portanto, essas massas urbanas, elas ingressaram no jogo político sem estarem amadurecidas politicamente. E, logicamente, em função disso, essas massas urbanas foram alvo da manipulação por lideranças carismáticas, pelo Estado, pela demagogia, pelo assistencialismo que marca a fase populista. Temos aqui alguns exemplos disso aí. Olha aqui a volta do Vargas, eleito presidente em 50. As marchinhas eram uma forma de você confirmar esse apelo populista. Bota o retrato do velho outra vez. O Vargas apresentado como o pai dos pobres de novo e voltando a ser presidente. Olha aqui o Jânio com a sua vassoura, varrer a corrupção, varrer os ratos, os ricos e os corruptos, apresentado enquanto o salvador da pátria na eleição de 60. E você tem aqui, por exemplo, o Kubitschek, com toda a festa que ele faz ao apresentar Brasília, os 50 anos em 5, o plano de metas, que na verdade foi um projeto que concentrou renda e que beneficiou apenas uma parte da população brasileira. E encerrando mais essa aula, obrigado pela atenção e na próxima aula continuaremos falando de história do Brasil. Desta feita, bora falar da economia do Brasil durante a República. Muito bom. Essa é a riqueza da história brasileira. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho um visto que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Neste quarto bloco, faremos uma aula de física e eu terei o prazer de fazê-la com vocês. Vamos analisar os itens de segurança de um veículo sob a luz das leis de Newton.
O título da nossa aula é Viajando em Segurança na Companhia de Newton. Desde que foram inventados, no final do século XIX, os carros nos encantam e estimulam a nossa imaginação. No início do século XX, andar nessas máquinas a fantástica velocidade de 16 km por hora era fascinante. Em pouco mais de 100 anos, essas máquinas foram se sofisticando, tornando-se cada vez mais rápidas. Com motores mais potentes, hoje elas conseguem atingir altas velocidades e intervalos de tempo cada vez menores. A gente pode ver que uma máquina vai de 0 a 120 km por hora em menos de 20 segundos. De acordo com a segunda lei de Newton, para que os automóveis aumentem suas velocidades em um curto intervalo de tempo, a força transmitida pelos motores até as rodas deve ser de grande intensidade. Falamos de força e de intervalo de tempo. É hora de conhecer a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Quando a resultante das forças externas que atuam sobre o corpo é não nula, sua velocidade vetorial sofrerá alteração. Essa alteração de velocidade é proporcional à intensidade da força resultante. A força resultante, matematicamente, é o produto da massa pela aceleração. Veja que a aceleração é uma medida da variação da velocidade no tempo. Então a força acaba sendo inversamente proporcional ao intervalo do tempo. O que significa inversamente proporcional? Significa que a força sendo maior, o intervalo de tempo é menor. E o intervalo de tempo sendo maior, a força é menor. Isso significa inversamente proporcional. E quando falamos de força e movimento, é preciso falar da terceira lei de Newton. Princípio da ação e da reação. Quando um corpo interage com outro, aplicando-lhe uma força, recebendo desse corpo a aplicação de outra força, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. Isso significa que quando o carro empurra a terra, é uma força de ação, e a terra reage e empurra o carro. Daí temos o movimento. O tempo para frear um veículo é extremamente importante. Um carro de tamanho médio, de massa em torno de 1000 kg, a uma velocidade de 50 km por hora, quando freado, leva aproximadamente 20 metros até parar. Já um ônibus, com a mesma velocidade de 50 km por hora, quando freado, leva aproximadamente mais de 30 metros para parar. Essa diferença na distância evidencia uma grandeza física a que Newton denominou inércia, por entender que se trata de uma propriedade da massa. Neste momento, precisamos falar da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É isso aí, pessoal. Na ausência de forças, um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. E um corpo em movimento uniforme tem a tendência de permanecer em movimento uniforme. Vamos analisar o que acontece durante uma freada. Dentro do carro, passageiros, motoristas, pacotes, malas e bolsas têm a mesma velocidade, a do próprio veículo. Quando o motorista pisa no freio, uma força é aplicada na carcaça do carro, fazendo-o parar após algum tempo. Essa força não é necessariamente aplicada nos passageiros e objetos. De acordo com a lei da inércia, eles tendem a manter sua velocidade. Resultado: motorista choca-se contra a direção, passageiros do banco da frente chocam-se contra o para-brisa, passageiros do banco de trás chocam-se contra o banco da frente, pacotes, mala e objetos, todos são lançados para a frente. Para que a força exercida pelo freio sobre a carcaça do veículo seja transmitida aos passageiros, é necessário que eles estejam presos ao banco. Essa é a função do cinto de segurança. Pessoal, toda vez que nas suas provas cair cinto de segurança, relaciona com lei da inércia. A inércia pode ser sentida
por passageiros e motoristas quando um veículo bate na traseira de outro veículo. Na colisão, uma força de trás para frente é transmitida diretamente para a carcaça do veículo ou algo fixado nela, como os bancos. As pessoas do veículo receberão a ação de uma força e serão arremessadas para frente, salvo se estiverem usando o cinto de segurança. Isso é inércia e o cinto de segurança salva vidas. Nem todas as partes do corpo dos passageiros e motoristas estão em contato com o banco. Na colisão traseira, o corpo é arrastado pelo banco, mas a cabeça tende por inércia a permanecer parada. O corpo em movimento arrasta consigo a cabeça, causando uma tração extremamente perigosa no pescoço. O resultado é a cabeça inclinar-se para trás, o que pode ser fatal. Para diminuir a inclinação da cabeça, é obrigatório que pelo menos os bancos dianteiros dos automóveis tenham encosto de cabeça. Encosto de cabeça é uma aplicação da terceira lei de Newton. A cabeça inclinando aplica uma força no encosto. O encosto reage e empurra a cabeça de volta. Para você ter uma ideia da segurança que esse item oferece aos passageiros que viajam no banco da frente, numa colisão com um veículo com uma velocidade aproximada de 25 km por hora, caso não haja encosto de cabeça, o ângulo de inclinação da cabeça pode ser maior do que 90 graus. Com encosto, esse ângulo fica entre 20 e 25 graus, diminuindo bastante o risco de quebrar o pescoço. Os automóveis mais modernos são equipados com airbag, uma bolsa plástica que fica embutida no painel do carro. No momento da colisão, ocorre uma reação química que produz o gás e expande a bolsa rapidamente. Em contato com ela, passageiros e motoristas ficam protegidos, uma vez que ela amortece os movimentos e reduz a força que agiria neles. Essa é uma aplicação da segunda lei de Newton, uma vez que a bolsa amortece os movimentos e aumenta o tempo de interação. Lembra, aumenta o tempo de interação, diminui a força. Nos veículos antigos, as carcaças eram mais rígidas e o tempo de interação era menor. Logo, a força era muito maior, provocando acidentes mais graves. Nos veículos modernos, as carcaças são mais maleáveis. O tempo de interação no acidente é maior, diminuindo a força e os acidentes acabam ficando menos graves. Espero que você tenha gostado dessa viagem a bordo das leis de Newton. Foi um prazer, até breve. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.